De volta com o AgroB, o nosso jeito diferente, inteligente também, de falar sobre agronegócio, falar sobre agricultura, sobre agropecuária. A gente está recebendo aqui nos estúdios do canal Viver Brasil o Matheus Machado, que é especialista em finanças e também advogado, formado pela Faculdade de Estudos Administrativos de Minas Gerais, cursou MBA em Gestão de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas e MBA em Finanças pelo IBMEC e também é presidente da ADCE Jovem, que é a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas. É muito legal tê-lo aqui no programa, Matheus, e para a gente agora entender aquilo que eu deixei todo mundo com a pulga atrás da orelha, né? Dá para investir, rapaz, com pouco dinheiro, se tornar dono de uma empresa grande aí do agronegócio, da agropecuária? Dá para investir, né? A gente tem opções de investimentos aí diversas, inclusive focadas no mercado agro. Vale falar aí uma que as pessoas ouvem muito, que é o mercado de ações, né? De uma forma mais simples, o que é uma ação? A ação é direito de, quando você compra uma ação, você está comprando uma parte da empresa. Ainda que pequeno, né? Às vezes fala, mas é pequeno, mas já é uma parte. Você pode sim dizer, olha, eu também sou dono daquela empresa que exporta carne, daquela empresa que exporta soja, né? Que exporta grãos. Então, quando você investe no mercado de ações, você adquire papéis de uma empresa, né? Você compra aquela ação, você está se tornando dono dela também. E a gente tem outros instrumentos, outros tipos de investimentos. A gente tem instrumentos que o governo, inclusive, disponibiliza para investir no agro, para incentivar o mercado agro, como a gente tem o mercado imobiliário, né, vale lembrar, mas a gente tem aí os CRAs, que são certificados de recebíveis do agronegócio. Matheus, que nome complicado. Não, é uma opção de investimento onde você adquire, aí o governo vai lá, te paga uns juros por aquilo, e aquele dinheiro seu que o governo pegou, ele vai ajudar a incentivar o mercado agro no Brasil. Tem outras opções, mas vale dizer, sim, é fácil, é possível. Onde que eu encontro? Abra uma conta numa corretora de investimentos, né, e através dessa corretora você consegue ali adquirir ação, comprar esses outros tipos de investimento e vale dar uma pesquisada. Bom, deixa eu olhar, vou lá no Matheus Finanças, que é o meu... Por favor, fala aqui para os nossos telespectadores qual que é onde o pessoal te encontra aí. O meu perfil no Instagram, Matheus Financas, né? Finanças sem o cedilha ali, onde a gente sempre compartilha muitos conteúdos e também vale dizer que, bom, se eu gosto do mercado de pecuária, então pesquisa também um pouquinho, vou lá pesquisar o mercado pecuário, mas tem muita coisa boa. A gente está falando aqui das perspectivas, né, para o ano de 2022. É uma boa perspectiva investir na área do agronegócio e tem pegadinhas nessa área do agronegócio, ou seja, aquela pessoa que, eu confio no agro, obviamente, é uma marca potente, é uma marca forte, mas tem pegadinhas aí que a gente pode contar para o nosso telespectador? Bom, tem formas que eu não vou chamar de pegadinha, mas tem formas de você pelo menos conseguir entender ou tentar entender, porque, como a gente falou no primeiro bloco, se vier chuva, se vier geada, se vier seca, as coisas podem mudar. Mas você consegue entender as tendências, né? Bom, esse ano, por exemplo, a China está aumentando o consumo ou parece que a China está diminuindo o consumo, né? Aí você começa a entender, bom, se ela está diminuindo, quais são os produtos que a China mais compra? Ela compra mais esse ou aquele, não vou citar aqui específico para também não prejudicar nenhum mercado. E aí quando eu vejo isso, eu posso pensar, bom, então nesses mercados aqui talvez eu não compre, mas eu posso comprar esse outro aqui que está crescendo. E o inverso também vale, tá? Se eu vejo que a China está aumentando o consumo de alguns itens, está produzindo mais, o PIB lá está crescendo, então provavelmente ela vai comprar mais. Então deixa eu aproveitar esse momento, pegar carona aqui, porque vai valorizar. Agora, o detalhe é o seguinte, assim como não tem nos outros, né, no imobiliário, não tem aqui no investimento, pode ir de olho fechado, no agropecuário também não vai ter, né? Não, não tem. Quem dera, né? E se a gente tivesse essa opção de falar, qualquer um aqui que eu escolher, eu vou ganhar. Escolha uma empresa mais sólida, né? Procure olhar o histórico dessa empresa, se é uma empresa que tem ali um bom patrimônio, se é uma empresa que não tem muitas dívidas. Matheus, como é que eu vejo isso hoje? Posso dizer, joga na internet que você acha tudo. Né? Joga no Google. Joga no Google ali, dá uma olhadinha. Então, poxa, é uma empresa com histórico sólido, ela vem bem, ela parece que ela tem muitos contratos fechados de fornecimento. Então, bom, parece que essa aqui está num bom caminho. Agora, você começou a perceber que aquela empresa está envolvida em muita coisa, ela parece que está quebrando, tem uma má notícia aqui de pedido de falência. Bom, no mínimo liga o alerta,
fala assim, bom, essa aqui eu vou segurar, deixa eu ir na outra. Até pegar uma carona. Acompanhe o AgroB, inclusive, porque a gente vai estar sempre falando aqui das notícias, né, do mundo da agropecuária, do agronegócio. Então a gente está aqui exatamente para alertar você que está aí, nos acompanhando em casa, e trazendo essas informações, estando de olho mesmo no que a gente está acompanhando. Por exemplo, nessa chuva de agora, muitas notícias já de perdas Sim. e tudo mais. Então essa empresa ela vai ter um pouquinho mais de dificuldade, não vou citar a empresa, mas a empresa X e Y vai ter um pouquinho mais de dificuldade de recuperação, né? Perfeito, perfeito. Tudo que a gente olha que é envolvido de alguma forma com a terra, pode-se dizer assim de uma forma muito simplista, no momento de muita chuva pode ter algum prejuízo. Então, às vezes a gente está olhando ali para plantação de agricultura, a gente está olhando para algum outro tipo de cultivo, mas a gente tem até outros mercados que também operam no solo, na terra, o mercado de minério, outros mercados, e aí você tem que pensar, será que esse mercado está afetado? Será que teve que paralisar a produção? Como é que isso está caminhando nesse período de muita chuva? Então, eu tenho certeza que aqui no programa vai ter muita notícia a esse respeito e vai ajudar as pessoas também a tomarem melhores decisões, né? Eu estava até falando com o Matheus aqui no intervalo, enquanto a gente tomava uma cachaça, mentira, a gente não está tomando cachaça aqui, que ele sentou que é cachaça, e inclusive nós vamos falar de cachaça aqui nos próximos programas, com notícias boas, inclusive. Muita gente, a Minas Gerais é muito forte, né? Muito forte. Eu queria que a gente falasse um pouquinho, saindo até um pouquinho dessa questão do investimento, que eu acho que isso dá um programa, a gente vai ter que fazer um programa sobre investimento, já está feito o convite, inclusive, para o Matheus, para a gente trazer aqui caminhos de investimentos no agronegócio. Mas falando um pouquinho de Minas Gerais, no que diz respeito ao mercado do agronegócio, a gente tem uma força muito grande, né? A gente pode esperar aí um crescimento também grande em 2022, apesar de não ser necessariamente a sua área do agronegócio, a agricultura em si. Não dá para a gente fechar um retrato tão certinho, Sim. mas a gente pode imaginar aí que temos um ano bastante bacana pela frente, né? Temos um ano promissor, né? Porque a gente vê a produção realmente com um volume bem considerável. A gente continua vendo um dólar alto, né? Então, para vender para o mercado externo, isso também ajuda muito o nosso mercado mineiro. E a gente também percebe uma sinergia entre as ações do governo, as ações do mercado agro, buscando ali, né, fazer contratos melhores para exportar, melhorar também essa questão logística. Muitas vezes, nessa questão do transporte, perde-se muito. O recebimento do próprio produtor, que muitas vezes ele fica refém do produto chegar lá na ponta para só depois ele receber o recurso e aí ele fica sem capital de giro. A gente viu ano passado um ano bom, então a tendência é que esse ano os produtores também comecem mais fortalecidos e mais preparados, né? Porque né, nesse cenário com a pandemia, o aumento também do consumo externo em relação às commodities brasileiras, às commodities mineiras, a gente viu o produtor tendo que se adequar. Né? Às vezes ele vendeu num dólar mais baixo, aí o dólar subiu, aí ele ficou naquela, mas ele já viveu momentos em que ele conseguiu pegar um dólar mais alto, conseguiu vender melhor. Então a gente tem caixa, a gente tem volume, a gente tem produtor experiente que sabe o que está fazendo. A tendência é esse ano ser melhor ainda do que foi ano passado. E o pequeno produtor que está nos assistindo, nessa onda do dólar, né? Aí a gente está falando do investidor produtor que está ali. Ele tem que ficar muito atento também, né? Porque às vezes ele pode pegar uma maré aí que pode até empatar ali o lucro dele, né? Pode empatar, porque o insumo também fica caro, né? Para eu produzir, eu vou acabar gastando mais. E quando a gente olha ali as previsões do próprio Boletim Focus, o que é isso? Não é carro, né? Boletim Focus é um boletim do Banco Central, onde ele reúne ali, faz uma média da opinião dos especialistas do mercado, e ele fala, bom, qual será que vai ser o câmbio que o dólar vai fechar ali no final do ano? E a previsão ainda é um câmbio alto, né? Um câmbio acima de 5,60, é um custo caro. Basicamente é dizer para as pessoas, o que é o câmbio? Quanto vale um dólar em relação ao real? Hoje um dólar nesse câmbio está valendo mais de R$ 5,60 na previsão. Então é bom a gente, né, ter um pouquinho dessa noção, até para eu saber, será que eu já não fecho no preço de hoje? Já que não vou comprar agora para já adiantar? Já garanto, ou será que eu espero um pouquinho? Então vale acompanhar. E a perspectiva é de dólar lá no alto com esse ano eleitoral? A perspectiva né? A gente vive muita instabilidade política no Brasil, especialmente em ano eleitoral. A tendência é que isso fique ainda mais vivo. Então, a gente não vê um bom olhar, inclusive, do mercado externo para o Brasil, né? Existe muito receio, muito cuidado, muita recomendação de alertas aqui para o nosso país. E, internamente, a gente tem essa noção ainda mais viva. A gente sabe que
Provavelmente, até esse momento, a gente vai ter uma polarização, uma disputa, né, de um contra o outro. A gente ainda não tem uma terceira via e dificilmente a gente vê essa terceira via surgir com força. O que é a terceira via? É alguém que não vá dividir tanto, né, o mercado, dividir tantas opiniões. Então, assim, a não ser que surja essa terceira via, a chance é de uma grande instabilidade, de muito conflito e aí sim, né, de volatilidade. A moeda pode ir lá em cima e a chance dali lá embaixo é muito pequena. Vamos apertando os cintos, então, e vamos seguir em frente, porque esse ano tem, além da eleição, tem Copa do Mundo no final ainda. A gente sofre no meio, sofre no final. Pelo menos a Copa dessa vez vai vir depois da eleição, né? A ressaca. A ressaca, já vai ser para a gente, né, quem sabe, buscar o Hexa e o Hexa também do agronegócio. Matheus, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente, foi muito bom. Espero a gente poder bater outros papos aqui sobre investimento e também sobre esse cenário aí da economia, e no que diz respeito ao agronegócio. Com certeza, tem muita coisa para conversar, tem as empresas ESG, tem mais coisa para a gente falar. E obrigado pelo convite, obrigado quem acompanhou. É sempre bom poder falar sobre o que move o Brasil. Show de bola. Matheus, vai ficando aqui no nosso programa também, viu, que o AgroB, lembrando que daqui para frente, gente, muita coisa bacana. A gente já trouxe muita coisa legal. Se você não acompanhou algumas entrevistas que a gente já fez aqui no AgroB, entra lá no canal da Viver Brasil. O canal Viver Brasil está muito legal. E a gente segue aqui firme e forte. AgroB é o nosso jeito diferente e inteligente de falar de agronegócios. Amanhã tem mais. Um abraço.